Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária, um momento de partilha do Santo Evangelho. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir é uma das palavras mais fortes de Jesus sobre a missão do discípulo. Não existe cristianismo confortável. Não existe discipulado sem risco. Ser de Cristo significa entrar em rota de colisão com o espírito do mundo. Ou, como às vezes usamos o termo, espírito mundano. Por isso, ele nos anuncia de maneira direta: sereis perseguidos, sereis presos, sereis odiados por causa do meu nome. Não é apenas uma previsão histórica. É uma verdade espiritual permanente. Em todas as épocas da história houve e haverá perseguições aos cristãos. Alguns derramaram o sangue, outros enfrentaram humilhações, calúnias, perda de direitos, rejeição dentro da própria casa. Percebam uma coisa: Jesus não esconde a cruz dos seus discípulos. Ele não oferece facilidades. Ele não mascara o caminho. Pelo contrário, ele avisa antes, porque o amor avisa. Mas, ao mesmo tempo, ele revela que justamente aí, no momento da dor, esta será a ocasião de testemunho. O cristão não testemunha Cristo apenas quando está tudo bem. Aliás, é fácil. O testemunho mais luminoso acontece quando perseveramos no Evangelho, mesmo quando isso custa caro. Jesus diz: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. O que isso significa? Não quer dizer que o cristão é imprudente. Quer dizer que quando o Evangelho é colocado em julgamento, não é a inteligência humana que sustenta o discípulo, mas o Espírito Santo que fala dentro dele. Jesus promete: eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir. Isso é exatamente o que vemos nos Atos dos Apóstolos. Pedro, que era tímido, quando cheio do Espírito, fala com uma força irresistível. Estevão, diante do Sinédrio, tem palavras tão cheias de sabedoria que seus adversários não podiam resistir à sabedoria com que ele falava. Essa promessa vale também para nós. Quando somos questionados, pressionados, ridicularizados por sermos fiéis à Igreja e ao Evangelho, Deus não nos abandona. Ele coloca em nossas palavras uma força que não é nossa. É o próprio Cristo falando em nós. O problema é quando confiamos mais em nossos argumentos do que na graça. A defesa perfeita não nasce da retórica, nasce da santidade. Jesus vai ainda mais fundo. Sereis entregues até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos. As perseguições mais dolorosas não são as externas, mas as domésticas. Toda vez que alguém decide seguir Jesus com radicalidade, pode experimentar incompreensão familiar, rejeição dos amigos, crítica de quem amamos, isolamento, calúnias.
E isso dói mais do que qualquer perseguição institucional. Mas Cristo não mente. Ele nos prepara. Ele diz com firmeza: todos vos odiarão por causa do meu nome. Por quê? Porque o Evangelho é contracultural. Ele confronta as trevas, e onde a luz chega, o inimigo se agita. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos dá uma promessa que consola: não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso significa: nada em tua vida foge da providência do Pai. Nada se perde quando é vivido por Cristo e em Cristo. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum sofrimento é em vão. Tudo se transforma em glória. E Jesus conclui: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Aqui está o coração do Evangelho de hoje. A salvação não é um evento instantâneo, é um caminho contínuo de fidelidade, resistência e amor. Perseverança significa continuar rezando quando não dá vontade, continuar perdoando quando a mágoa quer dominar, continuar amando quando o amor dói, continuar indo à missa quando estamos cansados, continuar servindo quando ninguém reconhece, continuar na igreja mesmo quando somos feridos dentro dela. Deus não pede perfeição imediata, Deus pede perseverança. Quantos começam entusiasmados e depois desanimam? Quantos serviam, pregavam, lideravam, mas quando veio a perseguição explícita ou silenciosa, desistiram? O demônio não precisa arrancar você da fé de uma vez, basta que você seja inconstante. Por isso Jesus insiste: permanecei firmes. A vitória final não é dos mais talentosos, nem dos mais inteligentes, mas do que não desistem de Cristo. Ganhareis a vida. O mundo pode tirar tudo: reputação, posição, amizades, segurança, mas há algo que ele nunca poderá roubar do discípulo: a vida eterna. Os mártires são prova disso. Eles perderam tudo exteriormente, mas receberam tudo interiormente. A morte deles abriu a porta dos céus. E ainda hoje o sangue deles fecunda a igreja. Quando Jesus diz: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá, ele afirma que Deus guarda nossos sofrimentos como sementes de eternidade. A dor não é o fim, a perseguição não é derrota, a fidelidade não é inútil, a perseverança é o caminho seguro para a glória. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida então a aceitar que o discipulado inclui perseguições, confiar no Espírito Santo nas horas de prova, permanecer firmes mesmo quando tudo parece contrário, entender que a verdadeira vitória não é terrena, mas eterna. Se você está passando por humilhação, conflito, injustiça, perseguição, rejeição por causa da fé, saiba que este texto é para você. O texto te diz hoje: permanecei firme, não temas, nada se perderá. Eu estou contigo, diz o Senhor. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu que nos chamaste a seguir-te com coragem e verdade, fortalece o nosso coração nas horas de prova. Quando vierem as perseguições, dá-nos a graça de testemunhar o Teu nome com humildade e firmeza. Quando formos incompreendidos pelos que amamos, sê Tu o nosso consolo. Quando a fé parecer pesada, renova em nós o fogo do Teu Espírito. Guarda-nos em Tua providência amorosa e não permitas que nos afastemos de Ti. Concede-nos perseverar até o fim, para que, confiantes em Tua promessa, possamos ganhar a vida que não passa. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.